Olá pessoal, como é que anda a vida? Hoje a gente vai fazer essa versão simplificada do jogo da cobrinha para utilizar todos os conceitos que nós vimos nas duas aulas anteriores, a aula sobre JavaScript e sobre o P5. Para fazer esse projeto a gente só vai precisar entender funções e if else, só. A gente não está utilizando aqui nenhum tipo de laço ou estrutura de array, tanto que você vê que a cobrinha ela não vai crescendo conforme vai comendo a comida. Então, fica comigo e bora. Eu sugiro que você abra o seu editor do P5 e você vá construindo comigo e rodando para você ir acompanhando o projeto. Se você precisar, você pausa o vídeo, faz o código. Eu não vou disponibilizar esse código justamente para vocês construírem junto, e por isso é importante que vocês façam com calma e quando der erro, vocês procurem onde é que está errado e consertem. Com certeza vocês vão aprender muito mais que se só ficarem olhando. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Essa daqui é a função, as duas funções básicas, o setup e o draw, que nós vimos no vídeo sobre o P5. Aqui eu coloquei um 300 por 300 e aqui um background de 100. Então, cada vez que ele entra no loop, ele faz esse background. Aqui é mais ou menos a guia do que nós vamos seguir. Então, vamos começar aqui criando o nosso quadrado. O nosso quadrado, a nossa cobrinha, ele pode ser feito com a função square. A função square recebe dois parâmetros. Square. E seria a posição que a cobrinha vai ficar. Por exemplo, se eu desenhar na posição 100, 100 com um lado de 50, ele ficaria aqui. 100 pixels daqui para cá, 100 pixels daqui para cá e o lado de 50. Vamos começar a criar algumas variáveis. Eu vou precisar de uma variável para guardar o lado, que vai ser cada quadradinho da nossa matriz. Como isso daqui não muda, eu vou criar isso aqui como uma constante. Const lado, fazer um ladozinho de 50. E aí eu vou criar duas variáveis. O x da minha cobrinha, que eu vou contar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o y da minha cobrinha. Snake y. Tá? Então, se a gente imaginar uma matriz, essa daqui seria a posição 0, 0, essa daqui seria 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Se a gente estiver pensando no cartesiano, né, onde o y vem primeiro. Mas normalmente aqui nas funções o x vem primeiro. Então essa daqui seria a posição 0, 0. Um passo para a direita, o x aumenta. Então esse aqui seria a posição 1, 0. Então se eu estiver desenhando aqui a minha cobrinha no snake x, snake y e o lado, ela ficaria aqui. Se ela fosse uma posição para a direita, eu teria o 2. Só que se eu fizer assim, ela está andando um pixel por vez. Eu não quero que ele ande um pixel por vez. Eu quero que ele ande um quadrado por vez. Então aqui a gente vai ter que fazer snake vezes o lado. Que cada vez que aumenta em 1, eu ando mais lado. Vezes lado. Então aqui eu tenho que se a minha posição for 0, 0, ele vai estar aqui em cima. Se o meu x aumentar, 0, 1, eu vou uma posição para a direita. 2, 3 e por aí vai. Então, é assim que eu vou fazer a minha posiçãozinha. Eu vou sempre pensar em múltiplos do lado. Agora, vamos pensar na nossa matriz. Qual é o tamanho da nossa matriz? Se eu criar aqui duas variáveis, número de linhas e número de colunas, seja o número de linhas, vou pensar com 8 linhas e o número de colunas com 8 colunas. Como os dois não vão mudar, eu também vou criar isso aqui como constantes. Eu tenho 8 linhas e 8 colunas. A minha tela vai ser 8 vezes o lado de largura e 8 vezes o lado de altura. Então, eu teria isso daqui como NL vezes o lado. Perdão, NC, né, que é a largura. E isso daqui, NL vezes o lado. Então, se eu colocar isso aqui como 4, 5, 3, eu vou ter 5, 1, 2, 3, 5 colunas e 3 assim. Se eu colocar aqui 6, pronto, vou ficar 6 por 7. Pronto, tá aqui a nossa 6 por 6. Tá aqui a nossa telinha. Vamos
imprimir, mostrar todos os quadradinhos da nossa matriz para ficar melhor? Eu disse que não ia ter laço, né? Só ia ter fiel se eu menti, pelo visto. Então, bora lá. Essa parte é visual, mas é interessante para que você fique mais bonitinho o teu projeto. Então, nosso objetivo vai ser desenhar todos os quadradinhos, ou seja, as posições onde a cobra pode estar. Então, para ficar mais bonitinho, eu vou fazer aqui um laço, e o meu laço vai andar primeiro em todas as colunas. Então, eu vou fazer o meu C receber 0, C menor do que NC, C++. Então, primeiro eu vou desenhar só as colunas. E eu vou desenhar colocando um square. E passando como posição o C vezes o lado. A posição em X, né? A posição em Y, eu vou colocar 0. E o tamanho eu vou colocar lado. E agora, para que a gente consiga enxergar isso daqui, eu preciso chamar essa função que desenha a matriz aqui na função draw. Então, antes de desenhar a cobrinha, eu vou mandar desenhar a matriz. Então, por que eu não estou vendo nada? Porque tá tudo da mesma cor. Antes de desenhar a matriz, vamos mudar a cor de fundo. Fio para 155. Esse lado aqui não existe, é lado maiúsculo. Ok, então aqui nós temos os nossos 4 quadradinhos. Vamos fazer o seguinte. Esse for desenha todos os valores para 0, para o y0. Se eu fizer um for variando nas colunas e depois variando nas linhas, aí eu vou poder desenhar todos os quadrados da matriz. Ou seja, cada invocação dessa daqui desenha uma linha inteira. Então, eu vou fazer isso para todas as linhas. Para todas as colunas, para todas as linhas, L começando de 0, L menor do que NL, L++. E ao invés de desenhar um valor fixo do lado 0, eu vou desenhar com o valor incremental, L vezes o lado. Ok, deu um probleminha aqui, mas eu quero não, reiniciei o VS Code e funcionou certinho. Ok, vocês veem que a gente tem uma duplicidade aqui de comportamento. A gente sempre tem que multiplicar ele pelos lados. Que tal se a gente criar uma função que desenha uma única célula? Draw cell. E aí a gente vai passar apenas os valores de x e y e ele vai desenhar a célula para mim. Eu vou desenhar um quadrado justamente nessa posição, na posição x e y. Então esse aqui vai ser x vezes o lado e esse daqui vai ser y vezes o lado. Então aqui basta eu chamar draw cell e passar a coluna e a linha. Mesma coisa agora para cá. Basta eu chamar draw cell e passar a coluna, que vai ser o snake x, e a linha, que vai ser o meu snake y. Ok. Nosso projeto vai ficar mais legal se a gente se livrar das bordas. Então eu vou fazer aqui um no stroke. Deixa eu puxar isso para cá. E aí eu vou me livrar das bordas do desenho. Vou fazer um no stroke para me livrar das bordas. E aí eu vou fazer o fundo de uma cor diferente. Por exemplo, se eu desenhar o fundo todo branco, 255, aí você vai dizer, por que eu não estou vendo nada? Porque todos os quadrados estão coladinhos um do lado do outro. Vamos fazer uma coisa interessante. Imaginando o primeiro quadrado, eu vou deslocar ele um pixel para a direita e um pixel para baixo. Então, na hora que eu desenhar o meu quadrado, eu vou deslocar ele um pixel para a direita e um pixel para baixo. Desculpa, não é aqui. Na hora que eu desenhar, eu vou deslocar o meu quadrado na hora de pintar um pixel para a direita e um pixel para baixo. E para não dar um overload no quadrado do lado, eu vou diminuir um pixel do lado. Olha o que está acontecendo. Eu estou desenhando o quadrado um pouquinho menor. Tá vendo? E aí, essa cor, o branquinho que está aparecendo, na verdade, é a cor do fundo que está sobrando. Beleza? Bora pro próximo.
Bora fazer a cobrinha se mexer agora. Para ficar melhor, eu vou colocar a cor aqui na função color. E aí, antes de desenhar o quadrado, eu vou mudar para cor. Definir aqui algumas cores, por exemplo, seja snake color. E uma forma de você definir a cor é através da função color. Eu vou fazer aqui a cor da célula, né? Cell color. E isso daqui precisa ser definido dentro do setup. Então eu tenho aqui o snake color, que eu vou invocar o comando color. Recebe color, minha vai ser um blue. Poderia usar RGB, poderia usar outros. E a cor da célula, né? Cell color vai ser um cinza, gray. E agora na hora que eu for desenhar a matriz, eu vou passar cell color, o cinza, e na hora de desenhar a minha cobrinha, eu vou passar o snake color. Pronto, tá aqui o meu quadradinho. Para nós fazermos a nossa cobrinha se mexer, a gente tem que entender como é que funciona a entrada de dados via teclado. Da mesma forma que o draw é uma função especial do P5 que pinta a tela inteira a cada frame e o setup é uma função especial que inicializa as minhas variáveis, eu tenho uma função especial chamada keyPressed. Function keyPressed. Essa função é chamada pelo P5 toda vez que uma tecla toda vez que uma tecla é pressionada. Então, toda vez que uma tecla for pressionada, eu vou, por exemplo, mudar a cor da cobrinha. Para mudar a cor da cobrinha, eu tenho uma variável chamada snake color e eu vou mudar ela para um random 255, um valor aleatório de 255, 0, 0. Então, pronto. Esquerda, para cima, para direita, A, B, C, E. Se eu quiser verificar qual tecla foi pressionada, essa informação está no keyCode, na variável keyCode. Se a variável keyCode for alguma, aí eu posso verificar pelas teclas, né? Por exemplo, se o meu keyCode for um left arrow, então eu vou trocar a cor da cobrinha. Então agora eu vou colocar para a direita, nada para cima, nada para baixo, nada para a esquerda, a cor da cobrinha muda. Agora eu já tenho como verificar algumas coisas, né? Ou como fazer os testes, dependendo do tipo. Então agora eu vou fazer o seguinte, fazer um if para cada um. Se a minha tecla for para a direita, se a minha tecla for para cima, se a minha tecla for para baixo. Se a minha tecla for para cá, se para cá, se para cá. Então eu tenho o left, eu tenho o right, eu tenho o up e eu tenho o down, as minhas teclas todas. Então vamos lembrar da nossa forma de pensar a matriz. Posição x0 é essa para todos eles, x0, perdão. x0 é essa, y0 é essa. O x aumenta para a direita e o y aumenta para baixo. Então, se quando eu clicar para a direita, o x aumentar, snake x mais 1, então a minha cobrinha está indo para o canto certo. Quando eu clico para a esquerda, o x tem que diminuir. Snake y menos 1. Quando eu clico para cima, o y tem que diminuir. Snake y menos 1. E quando eu clico para baixo, o y aumenta. Snake y mais 1. Eu não preciso pendurar essa função em canto nenhum, porque ela já vai ser chamada automaticamente pelo P5 sempre que uma tecla for pressionada. Então, bora lá. Apertei espaço, D, E, F, agora para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo, para cima, para cima, para cima, para direita, 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 esquerda, esquerda. Opa! O meu esquerda deu errado. Por que deu errado? Ah, porque eu estava colocando aqui o Y, na verdade é o X. Então, quando eu coloco aqui para a esquerda, o X diminui. Para baixo, direita, esquerda, para cima. Ok. Agora vamos corrigir para a minha cobrinha não sair da tela, né? Porque atualmente ela consegue sair da tela. Vamos imaginar o que é essa operação de loop, esse conceito de loop.
Toda vez que a minha cobrinha andar, né, eu vou ter que... Vou colocar aqui dentro da função de desenho. Eu vou ter que evitar que ela saia da tela. O que significa? Se eu tenho NC colunas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, NC, por exemplo, meu número de colunas é 8. Esse é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, não é 8, é 6. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A posição 6 faz ele voltar para o 0. Então, eu poderia fazer isso seguinte. Se snake x foi igual a 6, então snake x recebe 0. Então, se eu fizer isso, pronto, eu não consigo mais sair pelo lado de lá. Mesma coisa para o y. Se snake y for igual a 6, não, né? Número de colunas. E aqui eu vou ter número de linhas. Snake y recebe 0. Assim eu consigo impedir que eles saiam pela direita e sair por baixo. Mas eu não consigo sair por cima. Eu consigo ainda sair por cima e pela esquerda, porque eu não estou tratando o caso do -1. Então, se snake x foi igual a -1, se ele sair pela esquerda, eu vou colocar ele na pontinha de lá. Snake x recebe número de colunas -1, que é a última posição. Agora, agora eu não consigo mais sair pela esquerda. E vamos aqui para o último caso agora. Se snake x, y for igual a -1, se eu estiver tentando sair por cima, então, snake y recebe número de linhas -1. Assim são o número de colunas e aqui são o número de linhas. Ok, mas não faz sentido esse código ficar aqui perdido, né? Mais fácil eu criar uma função própria para a cobrinha, por exemplo, chamada de function snake walk, né? Walk. E aqui dentro do draw, snake. Agora, pelo menos, eu não deixo mais a minha cobrinha fugir da tela. Era melhor chamar de snake loop, que na verdade ela está dando loop, né? Beleza. Vamos fazer aqui o nosso primeiro timer. Para fazer o primeiro timer, primeiro eu vou mostrar como é que se escreve na tela para a gente poder acompanhar. Para escrever na tela, eu vou escrever depois de pintar o background, e depois de pintar a minha matriz, e depois de pintar a minha cobrinha, né? Para poder ficar por último. Eu vou colocar o fundo de preto, né, da minha letra. Vou escolher um tamanho de letra, text size de 30. E aí eu só preciso dizer o que é que eu quero escrever e onde que eu quero escrever. Eu quero escrever oi, pessoal, na posição 50-50. Oi, pessoal. Ok. Então, existe uma variável especial que se chama frame count, que ela mostra em que frame nós estamos do desenho. Então, se ao invés de colocar oi, pessoal, eu fizer o meu frame count, a gente vai poder ver a contagem dos frames, né? Não quantos frames por segundo, mas quantos frames se passaram, foram desenhados desde que eu comecei o meu código. Vou colocar um pouquinho menos aqui, tentar colocar no primeiro quadradinho, colocar aqui na posição 10 e na posição 30. Beleza, ele está aí. Então, toda vez que eu reinicio o meu projeto, ele começa a contagem dos frames. Qual é o jogo aqui? Eu posso limitar a quantidade de frames por segundo utilizando um comando. Isso vai permitir que o meu código funcione da mesma forma em todos os computadores. Por default, ele vai rodar no máximo que ele conseguir. Então, aqui no setup, eu posso colocar um frame rate, por exemplo, 30 por segundo. Frame rate. 30 por segundo, maiúsculo. Ok.
Qual vai ser o jogo aqui? Eu vou fazer que a cada 10 frames ele ande para o lado. Para controlar a cada 10 frames, basta eu criar uma variável que é o inteiro, que vai sempre guardar o frame atual. Então ele começa no frame atual e eu fico olhando. Desse frame que eu salvei até o atual que está agora, já se passaram 10? Se passaram 10, eu mando ele andar. Então para isso eu preciso de um timer. Vou criar aqui um timer, por exemplo, que vai começar com 0. E qual vai ser o meu jogo? Vou fazer aqui na função draw. Qual vai ser aqui o meu jogo? Por exemplo, o meu timer começa com 0. Eu vou perguntar. Do contador de frames, já se passaram, né, menos o timer, já se passaram 10 frames? Todos os dois começam com 0, tanto o timer quanto o frame count. Só que aí desenhou 1. 1 menos é maior do que 10? Não. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, passaram 10. Quando passaram 10, eu zero o timer. Como é que eu posso fazer isso? Colocando ele igual ao frame count. Que agora o timer vai ser 10 e o frame count vai ser 10. Ele só vai entrar nesse if de novo quando o frame count for 20, e depois quando for 30, e depois quando for 40. E aí eu posso fazer o quê? Agora a minha atualização que eu preciso. Eu vou fazer, por exemplo, snake x mais 1. A cada 10 frames, ele anda 1. Por exemplo, a cada 50 frames, ele anda 1. Quando chegar no 50, anda 1. Anda outro. Anda outro. Anda outro. Beleza, eu tenho um timer. Então, essa funçãozinha aqui, como a gente tem que tirar essas funções aqui, eu vou chamar ela de function snake walk, né? Minha cobra andante. Vou tirar a função daqui e vou invocar snake walk. É importante que ela esteja antes do loop, porque ela anda e o loop corrige a posição dela para ela permanecer dentro da tela. Agora a gente vai permitir que o teclado não controle a posição absoluta dele, mas controle a direção de para onde ele está indo. Usando a mesma técnica da outra simulação, a gente poderia pensar aqui numa velocidade. Se a velocidade dele em x, por exemplo, é 0, então a cada loop ele não anda em x. Se a velocidade dele em x é 1, a cada loop ele anda uma posição em x. Então o que é que eu vou fazer aqui? Além da posição x e y, eu vou criar também a velocidade x e a velocidade y. Vy. A cada loop, né? A cada loop, a minha cobrinha está aqui no meu Snake Walk andando sempre 1 em x. Mas eu vou permitir que ele ande na velocidade x. Snake Vx. Então, por exemplo, se o meu Vx é 0, como ele começa, né? Então a minha cobrinha não sai do canto. O meu y vai mudar de Vy. Snake Vy. Como o meu Vy é 0, ele também não anda. Qual vai ser o jogo aqui? Ao invés de mudar as posições absolutas, como a gente estava mudando o x diretamente e o y diretamente, eu vou mudar Vx e Vy. Então, quando a pessoa clicar para a direita, para a esquerda, agora eu preciso das chaves. Quando a pessoa clicar para a esquerda, o que é que vai acontecer? O deslocamento em x dela vai para -1, ou seja, a cada loop do timer, né, toda vez que o timer bate, ele vai andar -1 para a esquerda. Então, o Vx vai ser -1. E o meu Vy vai para 0. O Vy é o que controlava o quanto ele andava em y. Então, se eu cliquei para a esquerda, ele para de andar em y. O meu Vy vai para 0 e o meu Vx vai para -1. Então, cliquei aqui. Agora, cada loop ele vai para a esquerda. A mesma coisa para todos os outros. Então, agora, quando ele clicar para direita, o que é que vai acontecer? O x vai ser 1 e o y vai ser 0. Não move em y,
mas move em X. Quando ele clicar para cima, o X vai ser 0, ele não move na horizontal, mas o Y vai ser menos 1, ele move na vertical para cima. E quando ele clicar para baixo, o X vai ser 1, não, X vai ser 0 e o Y vai ser 1. Agora ele move para baixo. Cliquei para... Desce. Ah, é porque tá lento. Deixa eu aumentar aqui o tempo, né? O timer, botar aqui 10. Beleza, para baixo. Para direita. Esquerda. Para cima. Beleza. Bora criar a comida. A comida, ela precisa de uma cor, ela precisa de uma posição. Então, lá se vamos nós criar aqui as variáveis que definem a comida. Então, eu tenho food x, começa com 0. Food y, começa com 0. E eu vou ter aqui um food color. Como color precisa da função cor, né? Food color recebe color, comida vai ser de magenta. Roxinha. Ok. É interessante que quando eu iniciar o meu código lá no setup, eu já coloque a comida aleatoriamente em algum local. Então aqui na minha função setup, eu vou precisar inicializar a posição da minha comida. A minha comida vai ter que ir para um X e para um Y qualquer, para um X e para um Y qualquer dentro da minha matriz. Eu posso fazer isso com a função random. Então, food X vai ser o random, indo de 0 até número de colunas, ok? E o food Y vai ser random, indo de 0 até o número de linhas. Acontece que o random ele te gera um número aleatório quebrado, flutuante. E o 3.4, 3.5 não serve para mim. Eu posso arredondar isso, forçar que isso seja inteiro, colocando esse random dentro de um parse int. E ele vai garantir que o número vai sair para mim um inteiro. Parse int. Então, agora que eu já tenho cor e já tenho posição da minha comida, basta eu imprimir, desenhar a minha comida. Então, onde é que eu estou imprimindo a minha cobrinha aqui? Bem aqui. Então, agora, draw cell, passando food na posição X, food na posição Y e food color. Beleza, ó. A comida foi criada aleatoriamente aqui. Se eu salvar, ele vai rodar de novo a função setup, né, porque está inicializando um novo projeto e vai jogar ela em qualquer lugar. Toda vez que eu salvo, ele inicializa ela em algum lugar. Teve uma que ele criou fora. Onde será que está a minha comida? Vamos mandar mostrar aqui a posição da comida, para saber o que está acontecendo. A comida estava sendo criada debaixo debaixo da cobrinha, por isso que não dava para ver a cobrinha. Ok, o que eu tenho que fazer agora? Garantir que quando a cobrinha passar por cima da comida, a comida vai para uma nova posição. Então, como é que eu faço isso? Depois que a cobrinha anda, ok, eu tenho que testar. Depois que a cobrinha anda, eu vou ter que testar se a posição dela é igual à posição da comida. Se snake x for igual a snake food x e snake y for igual a food y, se os dois estão no mesmo lugar é porque a cobrinha passou por cima da comida. E aí eu tenho que regerar a minha comida em outro lugar. Então, vamos fazer o seguinte, é muito ruim copiar código. Vamos criar uma função só para isso. Então, você vê que tudo é função. Function food generate. Então, minha função que gera comida, ela faz isso daqui. Eu vou invocar a minha função que gera comida assim que eu inicializar o setup. Food generate. E vou chamar a minha função de gerar a comida quando a cobrinha passar por cima. Food generate. Então, se tudo deu certo,
Passei por cima. Nova comida. Ok, agora o que a gente vai fazer? Vamos contar quantas vezes a cobrinha come a comida. Para isso eu vou precisar de um outro contador. Let food count. Recebe 0. E ao invés de mostrar o frame, que vocês já entenderam como funciona, toda vez que eu comer a comidinha, food count mais 1. E ao invés de mandar mostrar o frame count, eu mando mostrar o food count. Beleza, então bora lá. Tem várias modificações e melhorias, mas eu acho que esse daqui já deu pra gente se divertir e aprender um monte de coisa nova. Então, depois a gente continua melhorando o código da cobrinha a partir desse. Façam, testem, melhorem, modifiquem. Por exemplo, nossa cobrinha aqui, ela é bem capenga. Ela pode ficar indo para a esquerda e para a direita porque ela não tem rabinho, né? Mas eu nem lembro se a cobrinha original é essa. A gente poderia, por exemplo, impedir, se ela está indo para a esquerda, que ela virasse diretamente para a direita. Aqui no Keep Pressed, né? Eu cliquei para a esquerda, mas se ele está indo para a direita, e eu tenho como ver isso através da velocidade, eu não permitiria. E várias outras melhorias. Por exemplo, um legal aqui, toda vez que a nossa cobrinha comer a comida, ela absorve a cor da comida e eu gero a comida de uma nova cor. Essa aqui é fácil de fazer. Então, na hora que eu fiz isso, eu tenho aqui que o Snake Color recebe food color. E aí, poderia colocar para o food generate, além de gerar a posição, também gerasse uma cor aleatória. Olha que legal. Food color recebe magenta, não. Bora usar o velho random. Random 255. Random 255. Random 255. Beleza. Aqui. Peguei a cor dela. Vixe, que efeito horrível. Parece que a comida some. E aí, fica para brincadeira de vocês. A cobrinha absorve a cor da comida e a comida passa direto. Então melhorem o jogo, brinquem com ele, se divirtam, alterem e a gente se vê.